Olá, pessoal. Agora nós vamos ver algumas concepções de tecnologia, né? Alguns autores já brincaram de fazer o censo das definições que já existiram na história, né, de tecnologia. Jacques Guilherme, por exemplo, fez o censo de mais de 600 definições diferentes de tecnologia desde o século XVII, por exemplo, né? Bom, a gente sabe que no senso comum hoje, né, no século XXI, a gente usa muito a palavra tecnologia no sentido de objeto ou produto, né, como um computador, um GPS, um software, um celular, etc., né? Esse é o senso mais, sentido mais comum da palavra, né? Aqui nós procuramos mostrar para vocês, né, a ideia de tecnologia como ciência da técnica, ou seja, a partir já de uma concepção epistemológica da técnica, né? Mas é importante a gente ver também outras concepções além dessas duas. Com certeza, para a educação profissional, a ideia de tecnologia como ciência ou como epistemologia da técnica é a mais interessante, né? Primeiro, porque muitas vezes essa concepção falta aos próprios técnicos, né? E aos formadores de técnicos, inclusive, tá? Segundo, porque ela ajuda a gente a pensar, né, a construção da nossa existência, né, inclusive da sociedade, para além do mero produto, né? Então isso devolve para a gente a consistência desse sentido ontológico do trabalho e da técnica para a gente. Com essa definição também, a gente pode criticar também a noção de era tecnológica, na medida em que toda era humana é uma era por definição tecnológica, tá? Então, o ser humano, a gente já viu, né, que ele se define a si próprio como ser técnico, né? Então, falar de uma era tecnológica não faria muito sentido a partir dessa concepção. A segunda grande concepção que a gente vê disseminada por aí é de tecnologia como equivalente da técnica. Então, a gente usa frequentemente, né, na nossa sociedade, né, quando a gente usa, por exemplo, a palavra digital, que é um exemplo que está aqui no material escrito, né, que é esse, né? Quer dizer, a gente está tratando uma técnica de processamento, de transmissão da informação, como se fosse, né, o próprio conhecimento sobre a técnica, quando a gente tem essa outra visão mais epistemológica, ok? O que ocorre muitas vezes também neste uso de tecnologia como equivalente à técnica é que a palavra tecnologia ganhou um status, uma distinção, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de algum processo técnico que é empregado dentro de uma determinada profissão, determinada área, a gente prefere usar a palavra tecnologia, porque justamente ela tem essa conotação de algo superior, algo mais elevado do que simplesmente a técnica, né? Então, no entanto, não deixa de ser a técnica e não a tecnologia. Uma terceira grande concepção de tecnologia é a tecnologia como conjunto das técnicas de uma sociedade, né? Então, isso é algo também muito utilizado e isso determina, né, um tempo histórico, inclusive, às vezes, e às vezes refere-se ao grau de desenvolvimento, inclusive, de uma sociedade, etc. A gente precisa ter um pouco de cuidado com essa concepção, porque muitas vezes a gente a usa para fazer uma comparação entre os povos, entre os países, né? E chega a se dizer, às vezes, de uma sociedade ou de um povo, um país, que ele não possui muita técnica ou muita tecnologia, no caso, né? Bom, reproduzindo um pouco as frases do Álvaro Vieira Pinto, nas palavras dele, né, o homem atécnico é tão impensável quanto a técnica inumana. Uma bela expressão aqui do Álvaro Vieira Pinto, que coloca justamente essa questão de que, né, toda técnica pressupõe um modo social de produção, né, e, por outro lado, cada sistema produtivo dá origem a formas específicas da técnica. Então, a técnica ela está indissociavelmente ligada ao homem e o conjunto de técnicas que uma sociedade utiliza em sua produção da existência material ou não é, às vezes, compreendida como sua tecnologia. A quarta concepção de tecnologia é aquela que Álvaro Vieira Pinto coloca como a ideologia da técnica, e ela está relacionada àquela primeira de
tecnologia como produto, né? Então, quando a gente coloca a tecnologia como algo ideológico, né, que estaria aí para manipular e para dominar, etc., classes ou determinadas pessoas numa sociedade, etc., a gente corre alguns riscos se a gente não tomar, né, esse cuidado de não confundir a tecnologia com o produto, né? Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente acaba reproduzindo, né, o preconceito contra a técnica, o trabalho, né, e a atividade laboral, justamente porque a gente joga fora a criança, né, com a água do banho, digamos assim, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não negar a técnica e a tecnologia como fundamentais para o ser humano, né, confundindo-a com os objetos produzidos, né, e essa ideologia da novidade, etc., que a gente tem em volta da palavra tecnologia. Um efeito dessa concepção que a gente repara, inclusive, de forma muito comum na academia, né, é essa coisificação da técnica e da tecnologia que acaba, de certa forma, desumanizando-a, né, e usando-a como uma mitologia da técnica ou, como o Álvaro Vieira Pinto coloca, como uma teologia da máquina, né? Então, isso tem efeitos muito perversos sobre a própria educação profissional, sobre o próprio modo como as pessoas enxergam a formação técnica, por exemplo.